Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. O título dessa semana, o título geral dessa semana é Luz do Santuário. E da parte de domingo, da qual nós vamos estudar hoje, nesse momento, é o Santuário Celestial. O verso para memorizar se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, que assim diz a palavra do Senhor. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fez, que o Senhor erigiu e não o homem. Depois do desapontamento, e nós estudamos em algumas lições atrás, né? O desapontamento, qual foi o desapontamento? De 22 de outubro de 1844. É que um grupo de pessoas, Guilherme Miller, né, que era um batista, começou a estudar as profecias, começou a estudar o livro de Daniel, as 2.300 tardes de Daniel 8,14, e ele chega à conclusão que Jesus voltaria nessa data de 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento. Alguns mileritas compreenderam que a profecia dos 2.300 dias não tinha a ver com a volta de Jesus. Então, um grupo insistiram no estudo da palavra e procuraram a verdade. Então, eles descobriram que não era a volta do Senhor Jesus, como foi entendida ali naquele momento, mas como a obra de Cristo no santuário celestial descrita no livro de Hebreus. Ou seja, eles compreenderam que as profecias das 2.300 tardes e manhãs não seria a purificação da terra com a volta do Senhor Jesus, e sim a purificação do santuário celestial, em que Cristo passaria para o lugar santíssimo para fazer a sua obra. Então, a purificação do santuário no céu era o cumprimento da purificação simbólica do santuário terrestre. Nós sabemos ali que o santuário terrestre, né, tinha o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? Era feito diariamente sacrifícios, né, de animais, cordeiros, e uma vez por ano, né, o sumo sacerdote, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação. E isso é ensinado no livro de Levítico. Eu insisto, precisamos ter uma exata compreensão do tabernáculo, do santuário terrestre, que é o modelo do verdadeiro que está no céu, para nós compreendermos as 2.300 tardes e manhãs. Para entender melhor essa importante verdade, vamos observar um paralelo entre Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. No capítulo de Daniel, o capítulo 7, nós encontramos alguns reinos ali, alguns poderes, né? Esses reinos, nós encontramos lá o reino da Babilônia, que foi tomada pela Medo-Pérsia, e depois foi tomada pela Grécia, e depois foi tomada por Roma, até chegar o juízo no céu. Quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 8, a gente começa a entender esse paralelo. Vamos observar. No capítulo 8 de Daniel, nós não encontramos mais Babilônia, porque ela já tinha deixado de existir. Aí encontramos a Média Pérsia, encontramos a Grécia,
encontramos a Roma, até chegar à purificação do santuário. Então, esses paralelos, eles nos auxiliam, eles nos ajudam a mostrar a verdadeira natureza da purificação do santuário, que é o juízo investigativo ou o juízo pré-advento. Às vezes, né, nós precisamos simplificar o que é o juízo investigativo. Fala assim, eu não acredito no juízo investigativo. Vamos lá. Se você crê que Jesus Cristo é o seu advogado, se você crê que Jesus Cristo é o seu intercessor e que ele está no santuário, que ele está no céu, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pelas pessoas, você crê no juízo investigativo ou o juízo pré-advento? Na lição desta semana, ao longo dessa semana, nós estudaremos a verdade bíblica vital do ministério de Cristo no santuário celestial. Esta lição, né, dessa semana está baseada no livro O Grande Conflito, no capítulo 22 a 24 e o capítulo 28. Novamente eu sugiro que vocês leiam esse livro. Se não tiver, me procure, coloque a mensagem no YouTube para mim, que eu disponibilizarei gratuitamente esse livro. Amém? E, obviamente, como nossa regra de fé e prática, estudaremos sobre o santuário celestial à luz das Sagradas Escrituras. Amém? Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 25, no verso 8, 9 e depois o verso 40. Vamos começar aqui pelo verso 8 do capítulo 25 de Êxodo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, para que Deus pediu para que Moisés, né, fizesse esse tabernáculo, fizesse esse santuário lá na terra, né? Para o quê? Para que Deus pudesse habitar no meio deles, para que a presença do Senhor pudesse estar ali no meio deles. Vamos para o verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar, para mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, o tabernáculo, o santuário que Deus pediu a Moisés para fazer e que Moisés ia construir, teve medidas, tudo certinho, mas era um modelo. Deus tinha dado, Moisés não tirou nada da cabeça dele, então Deus deu para Moisés um modelo, da qual Moisés fez ali o tabernáculo. Então, quando nós vamos para o verso 40 do capítulo 25 do livro de Êxodo, nós encontramos essa informação. Verso 40. Vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que foi te mostrado no monte. Então, Moisés está no monte e foi mostrado para Moisés, Deus mostrou para Moisés o modelo, as dimensões e de como iria fazer esse santuário. Mas quando nós vamos para o livro de Hebreus, nós temos uma informação muito importante que vai abrir a nossa mente para o nosso entendimento. Mas para nós entendermos o santuário celestial, nós precisamos entender, como eu já disse, o santuário terrestre, como modelo do verdadeiro que se encontra no céu. Hebreus, no capítulo 8, no verso 1 ao 6, assim diz a palavra revelada, assim diz a palavra do Senhor. Verso 1 do capítulo 8 de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote,
Aqui é Cristo Jesus, esse sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fez, que o Senhor erigiu, e não um homem. Aqui nós já temos uma importante informação. Jesus Cristo é o ministro desse santuário, do verdadeiro santuário, né, que se encontra no céu, feito por Deus, erigido por Deus e não por homem, como lá no santuário terrestre que foi feito por mão humana. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. E por isso era necessário que também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem daqueles que oferecem os dons segundo a lei. Verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas. Ou seja, os sacerdotes lá do Antigo Testamento, do santuário, que era um modelo do verdadeiro, né? Era o ministro do modelo, né? Feito pelo homem. Assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Aqui está falando de Êxodo capítulo 25, no versículo 40. Agora, vamos para o verso 6, que é importantíssimo. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, né? O verdadeiro sacerdote. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instruída com base em superior promessas. Então, toda a obra, tudo que era feito, os sacrifícios, né, que era feito, todos os rituais que era feito no santuário terrestre, ele apontava para Cristo. O cordeiro, né, que era imolado, que era sacrificado, os animais que eram sacrificados, apontava para Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele apontava também para o santuário celestial. Agora, quais dois santuários são descritos nesses versos? Nós encontramos aqui nesses versos das quais eu li, Êxodo 25, 8, 9, 40 e Hebreus 8, 1, 6, dois santuários. Nós encontramos o santuário terrestre, que Moisés construiu conforme, como já disse, o modelo que Deus o deu, e o santuário celestial que Deus fez, que Deus erigiu e não o homem. Ao se debruçarem sobre as Escrituras depois de outubro de 1844, os primeiros crentes adventistas entenderam que há dois santuários mencionados na Bíblia. Lá atrás, quando houve o grande desapontamento, eles não entendiam ainda perfeitamente, né, sobre esses dois santuários. Então, eles entenderam que o santuário a ser purificado seria o santuário na terra. O santuário da terra e esse santuário seria a terra com a volta do Senhor Jesus. Mas eles entenderam, eles começaram a compreender que haviam dois santuários mencionados na Bíblia, da qual nós lemos e obtemos essa informação hoje. Ou seja, o que Moisés construiu lá em Israel e o original que se encontra
no céu. O termo santuário, como é usado na Bíblia, refere-se, em primeiro lugar, ao tabernáculo construído por Moisés, como um modelo, como um tipo das coisas celestiais. É um modelo do verdadeiro santuário que se encontra no céu. E, em segundo lugar, o verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Então, nós precisamos entender o quê? O santuário terrestre, ele apontava para o santuário celestial. Quando nós compreendemos claramente sobre o santuário terrestre, o santuário celestial, abre a nossa mente para o entendimento correto, né, do estudo do santuário. Com a morte de Cristo, o ritual típico perdeu a sua importância. Com a morte de Cristo, né, nós vemos lá, o véu se rasga. Todos aqueles sacrifícios que era feito ali no Velho Testamento, dentro do santuário, os sacrifícios de animais, aquela coisa toda, né, sacrifício pelos pecados, todas aquelas atividades que era feita ali, aqueles rituais, né, aquela simbologia que era feito ali no santuário terrestre, ele perdeu a sua importância com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança, visto que a profecia de Daniel, capítulo 8, 14, se cumpre nesta era. O santuário ao qual ela se refere é o da nova aliança. Então, o santuário da nova aliança, ele foi inaugurado, né, quando Cristo morre na cruz do Calvário. O santuário terrestre, com todas as seus sacrifícios, o seu simbolismo, que apontava para Cristo, apontava para o santuário celestial, ele perde o seu sentido. Visto que a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nesta era, o santuário ao qual ele se refere ao da nova aliança, como eu já disse. Queria ler um texto que se encontra no livro do Grande Conflito, na página 353, que diz assim: ao terminarem os 2.300 dias em 1844, então esse período profético que começa lá em 457, né, no decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., e vai até 1844, né, os 2.300 tardes e manhãs, vai até 1844. Já por muitos séculos não havia santuário na terra. Então, em 1844, quando finda essa profecia mais longa da Bíblia, né, em 1844, o santuário terrestre já havia terminado, né, há muito tempo. Há séculos não havia os sacrifícios ali feitos no santuário, já tinha terminado, cessado. Por isso a profecia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Né? Essa passagem se encontra no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, aponta inquestionavelmente para o santuário no céu, e não no santuário na terra. Tá bom? O santuário no deserto era uma maquete, era um modelo, né, do santuário celestial. Era um modelo. Deus deu para Moisés, né, um modelo, uma maquete do verdadeiro santuário celestial. Os serviços no santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação. Então, um pecador, a pessoa pecava, ele levava um animal, levava um cordeiro, ia, né, para o santuário e ali sacrificava esses animais para o seu pecado. Mas tudo isso era um simbolismo, né,
Deus é um Deus didático e ele usava esse simbolismo para apontar para Cristo Jesus, que é o nosso Cordeiro, né? o nosso sumo sacerdote. Então, deixou de existir esses sacrifícios de animais, porque o tipo chegou até o antítipo e o tipo deixou de existir. Cada sacrifício oferecido, ele representava quem? A oferta de Jesus na cruz do Calvário, que é o nosso Cordeiro. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 1, no verso 29, assim diz João Batista. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos livres da condenação do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos, o sacrifício de Jesus em nosso favor. Mas não basta somente aceitar, temos também que confessar, confessar os nossos pecados. Quando nós vamos para o livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, assim diz a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, por isso é importante, irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Precisamos confessar a Deus os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Jesus, Ele não é apenas o Cordeiro que morreu por nós. Ele é o Cordeiro que morreu por nós, mas Ele é também o sacerdote que vive para nós. Então, o que Cristo hoje faz no santuário celestial, o que Ele faz hoje no lugar santíssimo, que é a parte que Ele entrou a partir de 1844, Ele intercede, Ele advoga pelos seus. Jesus pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus. Os que se achegam a Cristo Jesus podem ser salvos totalmente. Vivendo sempre para interceder por eles. Quando vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 7, no verso 25, assim diz a palavra revelada. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, Jesus Cristo, Ele remove toda a nossa culpa. Não precisa carregar na sua consciência, ou eu carregar na minha consciência, o pecado passado. Deus, Ele perdoa, Ele remove, toda a culpa e nos salva do poder do pecado. Quando nós vamos para o livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 1 a 4, temos uma informação muito importante para a nossa salvação, para nossas vidas. Romanos capítulo 8, no versículo 1 ao 4. Olha só, que revelação da palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. O verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus nós somos livres da lei do pecado. Nós somos livres da morte. E quando nós falamos morte aqui, falando da morte eterna. Tá bom? Porque essa morte natural aqui, com a vinda do pecado no mundo, nós temos a consciência que se Jesus não vier antes, nós morreremos.
Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, o problema não estava com a lei, né? Estava enferma a carne, ou é o nosso pecado. A lei não tem problema nenhum com a lei. Paulo vai dizer que a lei é santa, boa, e o mandamento santo e bom. Não é isso? Então, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Olha só, Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Seria humilhante Cristo ter vindo com a natureza de Adão antes do pecado. Mas ele veio com a semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Então, Adão, por exemplo, ele não sentia fome, não sentia sede, não sentia cansaço antes do pecado. Depois que veio o pecado, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu tristeza, ele sentiu angustiado, ele sentiu triste, ele sentiu dor. Tudo o que Cristo Jesus teve. Então, como eu já disse, já era humilhante nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo com a natureza de Adão antes do pecado. Mas ele veio, carregou sobre si a natureza, né, de Adão pós-pecado. E isso é claramente porque ele sentiu sede, ele sentiu, como eu já disse, sentiu dor, sentiu tristeza. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo carregou sobre si os nossos pecados e não teve nenhum pecado. Ele não pecou em nada, para mostrar para mim e para você que nós também podemos vencer o pecado. Amém? Quando nós vamos para o livro de Coríntios, capítulo 5, no verso 21, nós temos uma informação. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus. Ele não conheceu o pecado. Ele não pecou em nada. Ele fez pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O ministério de Jesus no santuário do céu é por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. Ele se encontra no santuário celestial, intercedendo por mim e por sua vida. Como resultado da sua intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. Ou seja, nós temos a natureza pecaminosa, a propensão para o pecado, mas nós podemos, em Cristo Jesus, vencer o pecado. Nós podemos, amados, vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado em Cristo Jesus. Qual era a força de Cristo? A força de Cristo estava no Pai. Ele se esvaziou do seu... quando ele estava no céu, né? E Jesus Cristo é Deus, nós precisamos crer isso. E ele se esvaziou e tomou a forma humana. Ele sentiu sede, ele sentiu dor. Tudo para nos salvar e tudo para mostrar a cada um de nós o preço que ele pagou e que nós podemos vencer também o pecado. Em Cristo somos livres da condenação e do controle do pecado. Apegados, a Cristo,
temos a certeza da salvação. Quando nós estamos apegados a Cristo, quando nós estamos apegados a Deus, nós temos a certeza da salvação e a certeza também que em Cristo Jesus, não em nós mesmos, poderemos vencer o pecado. Aleluia! Glória a Deus por isso. O que significa para você saber que Jesus está no céu ministrando ao seu favor? Por que você precisa? Por que eu preciso? Porque nós precisamos de um mediador. Por quê? Essa verdade é uma boa notícia. Saber que temos um sumo sacerdote intercedendo por nós nos traz conforto. Nós somos pecadores, temos a natureza pecaminosa, tendência para pecar. Nós precisamos de um mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá segurança e Jesus está intercedendo. Ele está advogando por cada um de nós. Que nós possamos entender, compreender o estudo do santuário. Nós possamos compreender, entender o significado, as simbologias do santuário terrestre, para compreendermos as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 e entender o santuário celestial, que Cristo está no lugar santíssimo, intercedendo por mim e pela sua vida. Que a paz de Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo esteja comigo e esteja com você. Amém.